2h23, nosso assunto agora aqui, aposentadoria. A iminente, mas ainda incerta, reforma da Previdência faz com que cada vez mais pessoas busquem alternativas ao sistema público de aposentadorias para tentar garantir alguma estabilidade financeira. De acordo com a Federação Nacional da Previdência Privada e Vida, a arrecadação do setor cresceu 13% no primeiro semestre. A reportagem CBN ouviu especialistas e órgãos reguladores do mercado e apresenta a partir de hoje uma série de reportagens para mostrar que o envelhecimento da população e a redução da natalidade obrigam um planejamento para a aposentadoria o mais cedo possível. Os pais do publicitário Alexandre Leite se aposentaram com 61 e 58 anos de idade no início dos anos 2000. A regra, que vigorava até 2002, permitia que homens requeressem a aposentadoria depois de 35 anos de contribuição e mulheres 30. Hoje, aos 28 anos, Alexandre é autônomo e contribui com o INSS, mas não sabe em que condições conseguirá se aposentar em função de uma iminente reforma da Previdência. A única certeza é que terá que trabalhar muito mais do que os pais. O mesmo quadro enfrenta a mulher dele, Ágata, que é funcionária de uma empresa. O nascimento do filho, Caetano, de 6 meses, tornou a urgência de planejar a aposentadoria ainda maior. Mas ele confessa que o casal não sabe por onde começar. Pesquisei na internet para dar uma olhada como que eu poderia fazer, mas de fato o que aconteceu, eu tive muita dificuldade em conseguir entender. Tem muitas variáveis, tem muitos bancos, cada uma tem uma sigla, pratica taxas diferentes, e aí tanta informação junta que eu acabei não tomando nenhuma atitude em relação a isso. Eles não estão sozinhos na vontade de planejar a terceira idade. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, mesmo em meio à crise financeira, o volume investido em planos de previdência privada cresceu 13% no primeiro semestre. No total, os brasileiros investiram 52 bilhões de reais nesse tipo de serviço, que é apontado por especialistas ao lado dos seguros de vida como um dos pilares para o planejamento da estabilidade financeira. Segundo a FENAPREV, 12.506.000 pessoas já contam com previdências privadas no país. Mas antes de tudo, é necessário ter atenção a que tipo de produto contratar. O vice-presidente da FENAPREV, Luciano Snell, esclarece que existem duas modalidades diferentes de planos de previdência complementar. PGBL é para quem faz a sua declaração do imposto de renda no formato completo, ou seja, aquele que você vai depois lançar as suas despesas, por exemplo, com saúde e com educação e com previdência privada, para obter as deduções necessárias. E o VGBL é para aquele que faz a declaração do imposto de renda no formato simplificado e que já tem as deduções automáticas previstas pelo governo. As taxas de administração e carregamento cobradas e a forma com que os impostos vão incidir sobre o investimento também precisam ser levadas em consideração, como explica o comentarista da CBN, Mauro Halfeld. Se o plano é de longo prazo, a melhor é a tabela regressiva. A tabela regressiva é aquela que o imposto vai caindo quanto mais tempo você ficar com o depósito lá. A tabela progressiva é aquela tabela que a gente conhece no imposto de renda, da pessoa física, sobre os salários. Essa tabela só vale a pena para planos muito curtos. O plano de previdência, então, é uma coisa sempre de longo prazo e, por isso, a melhor opção é a tabela regressiva assim que você tiver essa oportunidade de escolher. O tempo é realmente um adversário para quem quer montar o plano de previdência complementar. O economista Fábio de Ambiade ressalta a importância de começar a poupar desde cedo e levar a previdência privada sempre em paralelo às contribuições próximas ao teto do INSS. Digamos que você contribua R$1.000 para a aposentadoria aos 59 anos. Ele vai te render juros durante quanto? 1 ano. Até você se aposentar. Se você bota R$1.000 aos 20 anos, isso vai te render juros durante 40 anos. Juros de 40 anos é uma enormidade de capital. Minha sugestão é o seguinte: começa a contribuir todos os meses para o INSS, contribuindo sobre um valor o mais próximo possível do teto, se as condições financeiras permitirem, e se houver uma folga financeira, e contribui adicionalmente para a aposentadoria complementar. De fato, o brasileiro ainda começa a poupar e pensar no futuro tardiamente. Dados da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, mostram que entre os homens a idade média para a contratação de planos de previdência privada é de 42 anos. Entre as mulheres, a média é de 40 anos para a aquisição dos PGBLs e 42 para VGBLs. Do Rio de Janeiro, Gabriel Saboia. Daqui a pouco, esta reportagem estará lá no site da CBN no ambiente
chamado Aposentadoria Planejar é Preciso. Você pode ouvir novamente e compartilhar com seus amigos. E na próxima reportagem da série você vai saber como as empresas brasileiras têm usado os planos de previdência complementar para atrair funcionários e fidelizá-los. Especialistas explicam quais são as modalidades e as vantagens deste tipo de contratação. Esta, portanto, a reportagem de amanhã. O intervalo, daqui a pouco a gente volta já com informações do repórter CBN. Até já. CBN Total. E a gente continua então aqui com a série Aposentadoria. Planejar é preciso. Para reter a mão de obra qualificada, empresas oferecem planos de previdência coletiva para seus funcionários. Mais de 3 milhões de brasileiros já fazem uso desse tipo de benefício. Na segunda reportagem da série sobre o planejamento da aposentadoria, especialistas explicam por que essa contratação é mais vantajosa do que os planos de previdência individuais. A advogada Letícia Souza tem 26 anos, está formada há 4 e não quer nem pensar no dia da sua aposentadoria. Mesmo assim, orientada por familiares e apreensiva pelas notícias sobre uma iminente reforma da Previdência, ela aderiu há 2 meses a um plano de aposentadoria complementar oferecido pela multinacional em que trabalha. No contrato, a empresa contribui em regime de paridade com ela, ou seja, para cada real investido pela funcionária, é depositado mais R$1 pela empresa. Nesse momento, é impossível ter uma certeza da idade mínima para a aposentadoria. E eu tive um grande receio de não ter um valor significativo no INSS quando eu me aposentasse. Por isso, eu aderi ao plano da empresa. De acordo com a FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, só no primeiro semestre desse ano foram contabilizadas 3.068.000 pessoas com planos de previdência empresariais no Brasil. O analista financeiro especializado em seguros, Fabiano Holanda, ressalta que o negócio costuma ser vantajoso tanto para funcionários como para as empresas, mesmo que o regime aplicado não seja de paridade, já que as taxas cobradas tendem a ser mais baixas. Existe um benefício fiscal para a empresa que contrata o plano de previdência corporativo, mas ele depende do regime tributário ao qual está enquadrada. A empresa só consegue deduzir da sua base de cálculo de imposto de renda se ela for lucro real. Se ela for lucro presumido, ela não consegue se beneficiar dessa dedução. Com relação ao participante, aos funcionários, a grande vantagem é ter acesso a taxas menores do que ele conseguiria se fosse sozinho buscar uma solução num banco, enfim, ou numa seguradora. A Previdência Complementar Empresarial apresenta 2 modalidades. No modelo aberto, os planos podem ser contratados pelos funcionários de maneira individual ou coletiva, diretamente com seguradoras que fazem parcerias com as empresas. Além da liquidez maior, nesse tipo de plano é possível fazer o saque dos valores investidos depois de um prazo de carência estabelecido em contrato. Já no modelo fechado, o funcionário só pode fazer o saque em caso de desligamento do plano, por aposentadoria ou demissão. As condições de contratação são estabelecidas pelo próprio plano. Nesse modelo, as empresas que fazem o plano são responsáveis pelos fundos de investimento. O administrador de empresas especializado em recursos humanos, Ricardo Carpati, explica que os planos de previdência pesam cada vez mais para que empresas consigam reter a mão de obra qualificada. O objetivo principal da empresa é reter talento. A gente sabe que as empresas buscam manter os talentos longo períodos dentro da empresa. Porque o mais custoso para uma organização é você treinar um funcionário e ele não se alongar dentro da empresa. Então são investimentos de treinamento, de adaptação, e muitas vezes esse profissional com um ano, 6 meses, 1 ano e meio, acaba partindo para uma outra organização e você precisa novamente treinar um novo funcionário. Isso é muito custoso. Para não cair em armadilhas, especialistas recomendam a quem tiver a oportunidade de contratar um plano de previdência empresarial ou individual que faça antes um planejamento pessoal, para saber se vai poder pagar e por quanto tempo. O perfil do fundo de investimento no qual o dinheiro será aplicado também deve ser levado em consideração, já que existem planos mais conservadores e outros arrojados. Do Rio de Janeiro, Gabriel Saboia. Esta reportagem já está lá no site da CBN e amanhã, na terceira
reportagem da série sobre o planejamento da aposentadoria, você vai ver como os seguros de vida podem ser úteis para o planejamento familiar e evitar baques financeiros. Especialistas afirmam que há modalidades em que é possível resgatar os recursos ainda em vida, em caso de doenças graves ou acidentes. Um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. CBN Total. Agora 3h10 e agora você confere também reportagem especial aqui no CBN Total, a terceira reportagem da série sobre planejamento da aposentadoria. E você fica sabendo que é cada vez maior o número de brasileiros que recorrem a seguros para garantir a saúde financeira das famílias. Eles vão desde os seguros de vida até apólices que cobrem gastos em caso de tratamento de doenças graves, perda temporária de rendimento ou invalidez causadas por acidentes. Só no primeiro semestre de 2016 foram investidos 15 bilhões de reais nesse tipo de contratação. A morte do sogro da jornalista Beatriz Saldanha no ano passado acendeu o alerta dela para a importância de contratar um seguro de vida. Mas foi em maio deste ano que, em meio às incertezas que pairam quanto às possíveis reformas trabalhistas e da Previdência, que ela recorreu ao produto. Durante uma consultoria, ela foi informada que a abrangência da contratação poderia cobrir financeiramente eventuais enfermidades e até invalidez. O meu sogro faleceu, né? E ele tinha um seguro de vida, que foi uma coisa que deu um suporte grande para a família, né? E como eu não tenho uma estabilidade muito grande na minha profissão, eu resolvi fazer esse seguro, me oferecer um seguro que seria o seguro de vida atrelado a um seguro mulher. Caso eu venha a ter alguma doença, câncer, né? O seguro me dá direito a receber a quantia em vida. Eu pago hoje R$47 por mês e teria quantia de 100 mil. Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida mostram que no primeiro semestre, as contratações de seguros de pessoas superaram 15 bilhões de reais, um número 3,7% maior do que o registrado em 2015. Já os números da Superintendência de Seguros Privados também mostram o crescimento do setor, mesmo em um período de crise financeira. Eles apontam que na modalidade seguros de vida, houve um aumento de 25% nos valores de contratação. A coordenadora da SUSEP, Adriana Henning, explica que os seguros de pessoas têm a função de evitar baques financeiros. Por esta característica, eles assumem um papel fundamental e complementar às previdências privadas no planejamento financeiro familiar. A previdência privada é um produto, né, que a pessoa contrata a mais longo prazo. No seguro de pessoas, você se resguarda, né, de acontecendo a morte ou a invalidez temporária, né, da pessoa, ele pode estar se resguardando com esse tipo de seguro. Então, acho que realmente é muito importante, além de ter uma previdência, né, que a pessoa também ter os seguros que vão cobrir esses eventos que podem ocorrer durante esse período. O administrador Márcio Olivetti, de 40 anos, que o diga. Profissional liberal, ele conta com um seguro que cobre eventuais afastamentos do trabalho por causas médicas desde 2004. No ano passado, depois de realizar uma cirurgia no joelho, ele recebeu pagamentos durante os meses em que precisou se afastar do trabalho. Apesar de curado, ele não deixa de pagar o plano. Tive um problema nas cartilagens do meu joelho e aí era cirúrgico. Fiquei afastado por 90 dias. Então, os 10 primeiros dias eu não recebi. Por quê? Por conta da franquia. Aí eu passei a receber do 11º dia até o 90º. Ou seja, recebi 80 diárias. Me deu uma renda em torno de R$8 mil. Ele me manteve, entendeu? O objetivo dele é esse. Mas especialistas alertam que é necessário pesquisar antes de contratar seguros de pessoas ou previdências privadas. De acordo com a SUSEP, é possível conferir os registros dos corretores e empresas do setor no site da entidade. No mesmo endereço, é possível encontrar informações sobre os produtos regulamentados. Para obter o registro profissional, os corretores têm que ter sido aprovados no exame da Escola Nacional de Seguros. Do Rio de Janeiro, Gabriel Saboia. E amanhã, na última reportagem da série sobre o planejamento da aposentadoria, você vai saber como os valores investidos nos seguros de pessoas e previdências privadas podem ser resgatados ainda em vida pelo contribuinte. Agora, 3h14. No último episódio da série de reportagens sobre planejamento da aposentadoria, especialistas mostram como os valores investidos em seguros e previdências complementares
podem ser resgatados e reaplicados. Dependendo do plano e das necessidades do contratante, pode ser mais vantajoso retirar o valor investido do que receber o benefício mensal contratado. Para quem já está no fim do período de contribuição para a Previdência Privada, é hora de planejar como resgatar os valores investidos. O que muita gente não sabe é que é possível trocar a renda mensal contratada pela retirada do valor investido ao longo dos anos. A comentarista de finanças da CBN, Mara Luque, alerta que antes de decidir, o contratante de uma previdência complementar tem de ficar de olho nos impostos estabelecidos em contrato. A questão da tributação é importantíssima para você avaliar na hora de escolher a forma como você vai receber esse dinheiro. Na hora de resgatar, mesmo que você vá resgatar tudo, planeja o resgate para poder pagar menos imposto. Você tem que ver qual é o seu regime de tributação. O grande poder de atração do plano de previdência é o benefício fiscal, é a questão fiscal envolvida. Não só os 12%, mas todo o arcabouço fiscal dele. Quando você entende e coloca isso de acordo com o seu perfil fiscal, você tem uma economia muito boa. Os impostos sobre o montante acumulado pelas previdências complementares na hora da retirada vão variar de acordo com o número de parcelas que o contribuinte pretende receber. É possível fazer todo o saque de uma vez, receber o valor em prestações fixas durante um período determinado ou contratar uma renda vitalícia. As condições de repasses a herdeiros também acrescentam taxas a esse cálculo. É possível, por exemplo, assegurar em contrato que os filhos e cônjuges recebam esses valores em casos de falecimento. O economista Fabiano Lima, da Sul América, ressalta que a rapidez com que os valores acumulados vão para os herdeiros em caso de morte é outra vantagem das previdências privadas e seguros frente a outros investimentos. No caso do seguro de vida, a indenização não constitui um bem passível de inventário. Então, em caso de falecimento do titular segurado do produto, com a documentação entregue na seguradora, muito rapidamente o valor da indenização é pago aos beneficiários. No caso do plano de previdência, os recursos acumulados nesse plano também não integram o processo de inventário em caso de falecimento. Os valores dos resgates pagos a título de morte, ele é feito em até 30 dias após a entrega de documentos, que são documentos simples desse titular. O administrador de empresas Gabriel Monteiro, de 66 anos, está aposentado há 3. Depois de contribuir para uma previdência privada por 21 anos, ele decidiu receber um benefício mensal, que hoje equivale a 50% da sua renda. Mas ele segue contribuindo agora para os filhos de 21 e 23 anos, que desde criança têm planos de previdência privada. Além disso, ele próprio mantém um seguro de vida contratado na modalidade resgatável, que pretende usar assim que os filhos estiverem independentes financeiramente. A importância é você ter uma reserva no futuro. No caso deles é para 30 anos. Daqui a 30 anos eles podem ou continuar com ela ou retirar isso. Pode escolher a forma de começar a receber o benefício. Eu optei por fazer um plano de resgate de 20 anos. Se eu faltar antes disso, os beneficiários são os filhos. Se não fosse isso, só a previdência do INSS é muito pouco, né? Aí você não mantém mais ou menos o seu padrão que você tinha antes. Do Rio de Janeiro, Gabriel Saboia.